Estamos de volta com Olho no Olho pela Pocket TV, www.pockettv.com.br. É você que está conosco, obrigado. Converso hoje com o psicólogo Leonardo Romão Júnior. Estamos falando de colapso, estresse e essa coisa que o sistema incute se você não tiver um carro do ano, se você não tiver assim, você, né? Como se libertar? Essa é uma boa pergunta. Leonardo, como se libertar da escravidão do sistema? Existe alguma forma? Claro, também não vai voltar lá aos idos dos anos 60, né? Não é por aí também, né? Paz e amor só. Paz e amor, né? Uma cabana na beira da praia, pão e água, não é por aí, mas também verdade, não precisa ser o extremo no meio, né? Enquanto nós tivermos... Senão eles vão dizer que a gente está fazendo propaganda do Woodstock. Woodstock, exatamente. Vamos lá. Eu me lembro bem dessa época. Mas uma coisa muito importante tem a ver com isso que nós falávamos no bloco anterior, da necessidade da gente se libertar, digamos assim, esses rótulos. Dos rótulos da necessidade de aprovação das pessoas. Né? Por que a gente precisa do carro do ano, disso ou daquilo? Nós queremos ser aprovados. Nós achamos que, de forma geral, tendo essas coisas, é sinal de que eu sou um bom profissional, de que eu sou uma boa pessoa, ou isso ou aquilo. Né? É um grande engano, um ledo engano. Né? Quando nós resolvemos, digamos assim, que nós não precisamos mais da aprovação de ninguém, quando a gente pode ter as coisas, pode ser um carro mais velho, pode ser uma roupa agradável, não precisa ser de marca, eu posso ir para determinados lugares, não preciso viajar para o exterior, enfim, quando eu percebo que essas coisas, digamos, me trazem uma relação de profundo contato com as pessoas, de olho no olho, de sentir cada momento, de desfrutar cada momento com as pessoas com quem eu estou, e até quando estou sozinho. Agora você tocou um negócio que eu ia te fazer essa pergunta, aí alguns telespectadores, um internauta deve estar pensando assim, mas esse homem está falando agora do conformismo, então eu tenho que me conformar do jeito que eu estou. Não, você não está falando de conformismo. Não estou falando de conformismo, pelo contrário, eu estou falando de um inconformismo. Ou seja, que você conformismo com o sistema. Com o sistema, de você não deve se... É importante que você se inconforme com essa coisa de que você querer encaixar, digamos assim, num papel. Vamos fazer uma brincadeira aqui, então. O ser humano pode estar se inconformando com o lado errado da vida? Você entendeu? Ao invés de... Sim. Olha só aqui o trocadilho. Sim. Né? Não, se eu não tenho carro, se eu não tenho assim, se eu não tenho esta roupa, eu não sou feliz. Quando, na verdade, eu deveria estar inconformado. Não, peraí. Se eu, para conseguir o carro, se eu, para conseguir a roupa, se eu... eu tenho que passar pela aprovação. Alguém da sociedade tem que me dar... Né? Não é inconformidade com o lado errado? Você entendeu o parâmetro que eu estou tentando? Exatamente, entendo, você tem razão. Né? Ou seja... Inverter o lado dessa inconformidade, né? Inverter o lado da inconformidade, né? Então, é muito mais importante que você seja um inconformado com o sistema do que, digamos, um inconformado com o seu status ou com o seu estilo de vida. Porque eu preciso ter isso ou preciso... Não precisa. Né? Mas isso é para poucos. O que nós estamos falando, as pessoas estão tão viciadas, Você já ouviu, né, 500 vezes as pessoas dizendo, mas tal coisa a gente acostuma. Uma relação não está boa, a gente acostuma. Ou aquilo não está bom, a gente acostuma. Ora, que coisa. Né? Por que nós temos que nos acostumar com as coisas? Sabe, como quem diz, fica quietinho. Sabe, não faça mudanças. Não seja um contestador. Né? Fique quieto, é assim, a vida é assim. Né? Ora, isso é o que tem sido pregado o tempo todo. Há uma necessidade de uma rebeldia, sim, mas uma rebeldia com uma fidelidade a nós mesmos. Agora tá você certo? Foi mágico no que falou. Então, tem que ser com a gente. A prioridade somos nós. Somos nós. Não é como o mundo nos vê. Não, exatamente. Né? Porque aí a gente volta a ser escravo. Né? Se eu for fazer, se eu for considerado uma pessoa boazinha, se eu for considerado um bom profissional ou isso ou aquilo, você não está nem aí se você é considerado isso ou aquilo que as pessoas pensam. Né? Se você for ficar preso a isso, você perde o caminho da evolução da sua alma.
né? E agora brincando um pouquinho com os espíritas, né? Mas que é verdade, eles sabem muito bem disso. Se você não resolve isso nessa vida, você tem que reencarnar com os mesmos problemas para resolver numa outra. Né? O livro Tibetano dos Mortos fala sobre isso. Sim. Né? Ou seja, da importância... Agora começou a abrir o Leonardo. Então... Olha só onde esse homem vai. Mas é... Aliás, um livro Tibetano dos Mortos para poucos, né? Que tem gente que tem medo de ler. Tem medo de ler e é um livro literalmente um pouco difícil de encontrar nas livrarias. Né? Mas é muito interessante, porque ele vai mostrando, né, que você não trapaceia com a vida. As pessoas fazem isso, elas acham que podem trapacear, que podem dizer uma mentira aqui, outra ali, podem se enganar, né, e que isso vai passar incólume. E não é verdade. Né? Aquilo que você não resolve nessa vida, você volta para resolver. Né? E de forma muito mais severa, talvez, né? Porque tem que resolver dois problemas. O da vida passada e o dessa que você está tendo agora. Sim. Então, sabe assim, aproveite cada momento, aproveite cada situação, cada desafio, cada angústia, sabe, cada medo. Sempre a gente tem que estar com medo diante da gente. Napoleão dizia, o medo me deixa alerta. Sim, exatamente. Sabe, a gente escuta tanta gente dizer, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, tenho medo de arriscar, tenho medo de me apaixonar, tenho medo, enfim, né, de fazer uma coisa nova. Ora, o que vai acontecer? Eu vou ficar prisioneiro do medo. E essa vida vai ser regida pelo medo. E eu vou morrer com medo desse jeito. Né? Como é bonito a gente escutar, às vezes, alguns relatos de alguns lamas no Tibete e outros, né, que morreram de forma consciente. Né, em estado lá de meditação, mas os discípulos fizeram a passagem de forma consciente, sem medo. Né? E nós temos tanto medo, nós não falamos da morte, né? Nós temos medo de falar da morte, nós temos medo de atrair energia negativa. Né? O tempo todo a gente está com medo. E enquanto a gente permanece com esse medo... Mas é o medo, volta a bater aqui, é o medo sempre do que os outros vão pensar da gente, Leonardo? Não é o mais forte... Não só. O que a sociedade vai me ver? Se eu não tiver esse carro, se eu não tiver morando num condomínio de luxo... Não é só isso. Esse é apenas um dos medos. Mas eu tenho medo da solidão. Ah, sim. Não é verdade? Eu tenho medo de não conseguir me sustentar. Eu tenho medo de ter algum problema de saúde. Ou seja, os medos, não importa quais sejam eles, são vários. Né? Mas se eu não parar para enfrentar, seja quais forem os medos, se eu parar simplesmente para prestar atenção no medo e ver o que acontece, começa a acontecer dentro de mim, eu vou me surpreender. Brincadeira comum de criança, né? Qual a criança que na sua infância ou não tinha medo de um aposento escuro? Sim, de um quartinho escuro. Um quartinho escuro. Até os pais diziam, né? Se você incomodar, você vai para o quarto escuro, né? O que pode ter lá? Né? Algum fantasma ou coisa assim? Nada. Né? E o que as crianças faziam? Elas corriam desse lugar. Né? Agora, se você parar dentro de um quarto escuro e ficar olhando para ele, a sua vista começa a se adaptar e começa a enxergar. E aí, quando você começa a enxergar, você começa a ver que não tem motivo para medo. Essa, né, é uma boa analogia para os nossos medos. Todos os nossos medos, não importa quais forem, se a gente para diante deles e começa a olhar para eles, eles começam a se decompor. Né? Como diz o livro Tibetano dos Mortos. Né? Se você já fez a passagem e encontra alguma coisa terrível, você para e olha para ela. E ela vai se esvanecer como fumaça, porque é tudo projeção da sua mente. E nós não nos damos conta do quanto na nossa vida é projeção da nossa mente. Nós ficamos culpando o mundo e a tudo e a todos, né? E não nos damos conta que nós queremos encontrar pessoas assim, nós queremos encontrar situações assim, relacionamentos assim, tudo projeção. Ou seja, nós não estamos abrindo mão, nós não estamos conversando com o universo. Nós estamos o tempo todo projetando e brigando para que essas projeções se realizem. Enquanto a gente estiver nisso, a gente sofre. Conversei com o psicólogo Leonardo Romão Júnior, que eu quero agradecer a participação, acho que foi uma conversa muito boa. Você pode acessar também os outros programas que nós temos na Pocket, tá? Aí você vai ver, né? Cada programa tem um número de programas e você pode assistir também on demand. Eu quero deixar aqui o Leonardo, a minha gratidão, e 30 segundos, Leonardo, para suas considerações finais. Principalmente, eu queria pedir nesse momento, de forma muito respeitosa, que você desse um recado
olhando para aquela câmera, para o internauta, de como ele deve tratar com o estresse do dia a dia e com o medo, né? E buscar qualidade de vida, buscar o ser ao invés do ter. Fique à vontade, Paulo. Bom, existem muitas maneiras da gente lidar com o nosso sofrimento. A primeira e a básica delas é enfrentar o medo. Então, não importa como, não importa que você possa parecer desajeitado, fraco, tudo isso é uma projeção da sua mente, projeção de coisas que de alguma forma você acha que deveria ser, né? E toda vez que você acha que deveria ser alguma coisa, você deixa de ser você, né? Então, acho muito importante que não importe qual seja o jeito que você vai fazer esse caminho. Ele pode parecer atrapalhado, confuso, mas siga o seu caminho, né? Ou seja, experimente. Nada substitui a experimentação. Perfeito. Muito obrigado, Leonardo. A você que esteve conosco, muito obrigado, muito agradecido. Esse foi mais um programa Olho no Olho pela Pocket TV. Logo, logo, estamos de volta com outro assunto também de seu interesse. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo Olho no Olho. Até lá.